E ele também não espera que lhe perguntem ou lhe peçam. Ele toma a iniciativa de propor, de sugerir, de vender uma ideia. E ele também, evidentemente, negocia com o seu chefe, com a sua equipe, esta nova forma ou a ideia que ele propôs. E também, olha, essas pessoas, elas são chamadas, tecnicamente, em administração, de empreendedores internos, ou intrapreneurs, usando uma palavra francesa, empreendedores internos. As organizações precisam de funcionários que tenham essas características de empreendedorismo. Geralmente, essas pessoas são muito disputadas no mercado porque elas produzem, elas inovam, elas ampliam as possibilidades. Mas também, por ter essas características, elas são fortes candidatos a serem empreendedores dos seus próprios negócios. E o empreendedor, ele gera não só o seu trabalho, como também o trabalho para outras pessoas. As pessoas com inteligência mercadológica geralmente acabam sendo geradoras de trabalho de quem não tem. Aquele que não tem inteligência mercadológica vai ser empregado a vida inteira. E nós falamos no primeiro bloco que o emprego tradicional, formal, não vai existir para todo mundo. Então, quem está nesse bloco da miopia mercadológica, que não raciocina mercadologicamente, vai, evidentemente, ter mais dificuldades do que as pessoas que têm esta inteligência mais desenvolvida e que sabem gerar trabalho e renda. E o nosso entrevistado de hoje, José Augusto Minarelli, está gerando aqui uma grande movimentação no chat. O Caetano está aqui me dizendo que tem muitas perguntas. Então, Caetano, vamos passar a voz aos nossos internautas. Vamos lá. É o seguinte, Minarelli, eu estou aqui com uma pergunta do Mina Barreto, que é um internauta de Mogi Mirim. Ele que comentou que havia lido o seu livro, ele disse o seguinte: eu li alguns capítulos do Inteligência Mercadológica, que foi o tema da entrevista no Q3. O livro é de um amigo, não encontrei para comprar no final do ano, mas pela amostra recomendo muito. Preciso acabar de ler inteiro, parabéns ao Minarelli. E aí ele faz a seguinte pergunta: a segurança no trabalho, ou seja, a garantia do emprego e a autonomia para desenvolver o seu trabalho, pesa mais do que o próprio salário? Ana Barreto, obrigado pela sua pergunta e pelas considerações do meu livro. Para você e para quem nos ouve, se você não encontrar na livraria da sua cidade, você pode entrar no site do livro, que é www.inteligenciamercadologica.com.br, www.inteligenciamercadologica.com.br. Vai aparecer em seguida. E aí você tem pelo menos 10 livrarias online que poderão levar para você o livro 2, 3 dias no máximo, e em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Né? Eu acabei me distraindo. A questão Ele perguntou o seguinte, ele fez esses comentários sobre o livro, no final. E a pergunta foi a seguinte: ele fala sobre a segurança no trabalho, ou seja, a garantia do emprego e a autonomia para desenvolver o seu trabalho pesa mais do que o próprio salário? Muito bem. A condição de ser contratável, que hoje tem um nome próprio, empregabilidade, ela é mais importante que o salário, porque ela garante a condição de você contratar, de gerar salário, remuneração, pagamento, jeton, seja lá o que for. Né? Muitas pessoas vão em busca do salário, se esquecem de desenvolver, de atualizar, de expandir a sua empregabilidade. E um belo dia, pela superação natural, acabam perdendo o emprego, aquele salário considerável. E não tem valor de mercado. O valor de mercado é dado pela condição de ser contratável, que resulta de estar fazendo um trabalho alinhado com a vocação, de ter as competências que o qualificam como profissional de primeira linha, de ser conhecido e lembrado, fruto do marketing pessoal, de saber vender o seu peixe, fruto de vencer o preconceito em relação à venda dos serviços pessoais, e também de desenvolver a habilidade de fazer esta comunicação indutora da troca e, principalmente, cultivar a rede de relacionamento. Além, evidentemente, de ter a sua reserva financeira resultante da poupança. Esses 6 fatores que caracterizam o conceito de empregabilidade que está no meu livro, que tem o mesmo nome. Não é? Empregabilidade como ter trabalho e remuneração sempre. Às vezes a gente fica sem salário, mas com empregabilidade alta, você certamente consegue emprego antes que os outros. Aliás, as pessoas com um nível maior de empregabilidade
ter uma condição de segurança baseado nos próprios valores, nos próprios atributos que a levam a ser o último a ser demitido e o primeiro a ser contratado. Por isso que eu acredito que vale mais ter esta condição de ser contratado, porque com ela você tem salário e o mantém. E se por acaso, por circunstâncias fora do seu controle, perder o salário, você conquista em outro lugar, porque você tem valor de mercado dado por este conjunto de atributos que você intencionalmente cultiva a vida inteira. Ok, vamos para mais uma pergunta. Nosso chat está movimentadíssimo. Hoje a gente quer dar voz a todos os internautas. Eu queria, na verdade, só citar o comentário que o próprio Mena, ouvindo a sua resposta, acabou de escrever. Ele só disse: ótima dica, acabei de encontrar o livro e já finalizei a compra. Mas as livrarias que o site indica no fim do ano, pesquisei em 3 delas, estava esgotado. Foi um sucesso mesmo o livro. Foi, com certeza foi um sucesso. E eu vou pedir para a gente estar chegando no final do programa, e eu queria encerrar com um último tema, uma última pergunta que você está falando sobre o Minarelli, falando sobre empregabilidade, e não sei por que em determinado momento eu me pensei nessa questão da preparação para a aposentadoria. O brasileiro tem aquela coisa, um sonho, digamos assim, né? Historicamente, não vejo a hora de me aposentar. E às vezes, muitas vezes ele faz ou ele faz a besteira de ficar sonhando na aposentadoria, se aposenta e depois acaba tomando um tranco, né? Como é que está essa questão da preparação? Qual a importância da preparação para a aposentadoria? Bem, na Lei Minarelli nós cuidamos de transição de carreira gerada por empregos ou desempregos. E também temos gerado cada vez mais contratos por aproximação da aposentadoria. Hoje em dia, a aposentadoria vem cedo. Ou melhor dizendo, nós temos um horizonte de vida útil. Estamos vivendo mais, né? Nós estamos vivendo mais. Nossa expectativa de vida é cada vez maior. Uma pessoa pode chegar saudável, produtiva até os 80 anos, 85 anos. E a aposentadoria ocorre, às vezes, compulsoriamente aos 60, 65 anos. E a pessoa sem ocupação fica inútil. Além do que, é um desperdício para a sociedade, para a economia, ter alguém retirado da força de trabalho prematuramente. Todo mundo vai se aposentar. Mas só que da vida não se aposenta. E é muito importante que, ao chegar àquela marca formal, dos 60 a 65 anos, a gente já tem algum projeto, algum plano e, principalmente, um sentimento de que pode ter ocupação diferente. E muitas pessoas já se preparam, muitas organizações já estão preocupadas com isso, e muitas outras não estão preparadas e levam o tranco que você mencionou. Nós temos ajudado pessoas a identificar na sua bagagem, e principalmente na sua vida, nos seus sonhos, projetos para depois da aposentadoria. Alguns continuam trabalhando na mesma coisa, outros passam a ser professores ou iniciam empreendimentos com seu filho, com a sua esposa, ou então passam a atuar como consultores, membros de conselho de administração, executores de tarefas ou projetos especiais. Eu recomendo a todo mundo que considere seriamente que vai chegar a aposentadoria e se lembre que da vida não se aposenta e, portanto, a gente precisa se preparar para o pós-trabalho. E, principalmente, procurar um alinhamento da ocupação com a sua vocação para que o pós-trabalho seja prazeroso e permita você usufruir tudo aquilo que construiu ao longo da carreira inteira. Pois é, e é tão bonito a gente ver várias histórias de pessoas que encerraram sua carreira executiva, vamos supor, em grandes empresas, e se reinventaram, estão ativas, estão fazendo... São histórias muito bonitas de pessoas que continuaram dando sua contribuição, não só ao mundo corporativo, mas também à própria sociedade. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Urban View. A gente queria agradecer muito a atenção de vocês, agradecer ao nosso convidado José Augusto Minarelli, presidente da Lins Minarelli Associados. Minarelli, sua despedida, por favor. Bom, Gilberto, Caetano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Caro internauta, eu espero que as considerações que eu tenha feito o ajudem a aproveitar toda esta perspectiva favorável do ano novo, do ano de 2010. E fazendo um trocadilho, 2010 será 10 se você fizer a sua parte, não é? Muitas felicidades, feliz ano novo e bom trabalho. Muito bem. E as palavras finais do Caetano aqui, que acompanhou vocês no nosso chat. Bom, eu queria agradecer aqui a participação de todos os internautas.